Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e disse: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje o Evangelho retrata o chamado de Pedro. Por isso é um relato vocacional, é um relato esponsal, digamos assim. Interessante que se diz que Jesus estava ensinando as multidões. Não era pouca gente, não era um grupinho. O Evangelho diz que as multidões se apertavam, se espremiam para ouvir os ensinamentos desse Jesus. E é bonito porque percebemos que a pregação de Jesus encanta, atrai. Não há uma palavra, minha gente, que o Senhor possa proclamar que não surta efeito. Não há. Ainda que não seja o efeito desejado, que é o da atração, que é o da conversão, mas ele sempre surte efeito, sempre. Então, como ali tem uma multidão, o Evangelho diz que Jesus subiu numa barca e pede a Pedro que afaste um pouco o barco. Porque aí ele pode ser visto, pode ser escutado, né? O vento está realmente em direção ao povo e pode ser escutado por todo mundo. Lucas disse claramente, subindo numa das barcas, que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se, atenção nisso, e da barca ensinava as multidões. Meus irmãos, é como se Jesus dissesse: "Pedro, afaste-se um pouquinho para eu falar para o pessoal aqui. Há muita gente, e aqui estando na beira da margem da água, eles não vão conseguir me ouvir bem, me ver bem, todos. Então afaste-se um pouco." É bonito porque Lucas diz, ele sentou-se. Ou seja, ele ensinou sentado na barca. Ele não ensinou de pé. Impressionante, impressionante isso. Como nosso Deus é humilde. Eu não sei, né, o quanto dava para vê-lo, estando ele sentado. Mas ele quis ficar no mesmo nível daqueles que o ouviam. Percebam, Jesus assume toda a nossa condição. Ele se faz homem em tudo, menos no pecado. Mas em tudo ele se faz. Ele não fala a nós distante de nós. Não, minha gente. Ele se abaixa e fala a nós no nosso nível. Ele desce até o nosso nível para nos elevar, para nos carregar até o nível dele. Nas palavras do Papa Bento XVI, para nos levar à altura de Deus Pai. Interessante porque nesse evangelho de hoje mostra um dia triste. É um dia triste para os discípulos, porque eles não haviam pescado nada naquele dia, nada. Eles estão ali lavando as redes para no outro dia continuar o trabalho que haviam se proposto a fazer.
Esse lavar as redes é dicotômico, porque primeiro mostra o cansaço, o desânimo dos discípulos em terem trabalhado o dia inteiro e não terem conseguido pescar nada, e não terem aproveitado nada da pesca, do trabalho que eles haviam empenhado. Ao mesmo tempo, mostra a esperança dos discípulos. Eles lavam as redes. Eles poderiam, minha gente, simplesmente largar as redes, mas não. Eles lavam porque sabem que ainda que duro, que ainda que triste tenha sido aquele dia, após toda noite escura, virá o sol, virá a luz. É bonito a gente pensar nisso, porque na nossa vida nós precisamos dessa esperança. O Papa Francisco diz sempre, e neste ano jubilar da esperança, fica ainda mais evidente essa palavra do Papa. O cristão é um ser a caminho. Nós nunca podemos parar, minha gente, nunca. Nós estamos sempre a caminho. Não no caminho sozinhos, não caminhando sozinhos, mas muito bem acompanhados. Mas sempre a caminho dele, com D maiúsculo. Sim, porque não caminhamos sem objetivo, sem alvo, sem meta, não. Nós caminhamos com a meta, que é Jesus Cristo. Nós temos um alvo, que é Jesus Cristo. Hoje, no Evangelho, o Senhor nos chama a lavar as redes da nossa vida, a não perder a esperança. Você que me escuta, ainda que tudo esteja difícil, ainda que a pesca tenha sido quase inútil, após a inutilidade, após a penúria, após a escassez, Deus poderá fazer nascer uma pesca milagrosa. O que era infecundo tornou-se fecundo. O que era estéril, Deus fez fértil. O que era árido, Deus fez ubertoso. Então entendam, Deus pode mudar o cenário de desesperança em esperança. E aqui vocês lembrem que em Israel, no Mar da Galileia, a pescaria geralmente começava ao pôr do sol. Os pescadores passavam a noite no mar e recolhiam as redes no nascer do dia. E aí, mesmo sem ter pescado naquela noite, não conseguiram pescar nada, eles lavam as redes para o próximo dia. Ou seja, os discípulos têm a esperança de que o amanhã será fecundo. Ainda nem são discípulos, mas Deus já havia gravado essa esperança no coração deles. Mas aí, com essa esperança no amanhã, Jesus faz um convite a Pedro. Ele diz uma frase a Pedro: Simão, avança para águas mais profundas. Lembrem, minha gente, Simão já conhecia Jesus. Jesus já tinha entrado na casa de Pedro. Jesus foi à casa de Simão, curou a sua sogra de uma febre. Não era a primeira vez que Pedro estava vendo Jesus, não. Então Pedro, impulsivo como é, depois dessa frase de Jesus, não faz meio termo, não faz meia conversa e logo responde a Jesus: Mestre, nós estamos cansados, passamos a noite inteira pescando, a gente não pegou nada. Mestre, o mar não está para peixe. Interessante, porque geralmente quem tem esse temperamento impulsivo é ao mesmo tempo muito audacioso, muito corajoso. Geralmente é mais puro. Sim, porque quem pensa muito antes de fazer algo tem um lado positivo, que é a cautela, mas muitas vezes também tem a negligência. E aí, vejam, apesar de Pedro dizer que está cansado, que trabalhou a noite inteira, que o mar não está para peixe, ele dá um salto. E então ele diz a frase, ele assume uma atitude que muda a vida toda. Ele diz: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. A tradução, minha gente, mais próxima do original diz in verbo tuo, ou seja, na tua palavra vou lançar as redes. Atenção, a palavra não é algo que ele tem, mas é algo que ele é. Ele é a palavra. Lembrem lá do prólogo de São João. Entendam, Pedro entende tudo de pesca. Ele é um homem maduro na profissão, ele tem uma empresa, não é só de pescaria. Ele sabe que não vai pescar nada. Já tentou a noite inteira. Mas é como se ele dissesse: a tua palavra é mais do que o meu conhecimento. Que bonito. A tua palavra, mestre, a tua sabedoria sabe mais do que a minha experiência.
O que eu sei passa, o que eu acho que sei se esfarela, se acaba. Mas o que tu sabes, o que tu conheces, não, isso aí não passa. Não passa jamais. E por isso, na tua palavra, in verbo tuo, vou lançar as redes. Minha gente, as redes da nossa vida, a nossa própria vida, nós somos chamados a lançar nele. Não em algo que ele nos dá, mas nele próprio, que é a causa da nossa esperança, da nossa vida. Gente, eles tinham acabado de lavar as redes. Eles iriam descansar depois de uma noite exaustiva, não é? Até podemos dizer entristecedora. No entanto, eles assumem a postura que é necessária a um homem e a uma mulher de fé. Na tua palavra eu vou lançar as redes. Como que dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio mais em ti do que em mim. Eu confio mais em ti do que no meu conhecimento, do que nos meus cálculos. Eu confio em ti. Eu disse a vocês semana passada, a palavra que Deus proclama, minha gente, é coisa séria, não é brincadeira. É preciso que levemos a sério a ordem do Senhor. Avança, Pedro. Ai de Pedro se não avançar. Avança, Maria. Ai de Maria se não avançar. Avança, João. Ai de João se não avançar. Para você que me escuta, ele está dizendo, avança. E ai de você se não avançar. E por quê? Ai de nós. Porque perderei a oportunidade de me converter. A oportunidade de contemplar a pesca milagrosa, o feito maravilhoso, a realização do intangível. Aquilo que diz Santo Agostinho, temo o Cristo que passa. Ele vai passar. E ele vai nos pedir, avança. E se avançarmos, veremos a pesca milagrosa. Se não avançarmos, perderemos de ver. Porque ele passa. É bonito porque o Evangelho disse que depois de terem lançado as redes, conforme o Senhor havia ordenado, a quantidade de peixes era tanta que as redes quase se rompiam. Às vezes podemos olhar a igreja, olhar as situações que nos rodeiam e nos causar alguma desesperança. No entanto, se olharmos bem, a gente percebe que Deus continua a guiar a sua barca, a igreja. Há tantas belas expressões, manifestações dessa condução do Senhor. A igreja está viva. E como é lindo quando temos a experiência de olhar a igreja e de perceber que o Senhor continua conduzindo-a. Que a igreja continua sendo, como diria Dom Adélio Tomazin, continua sendo uma fábrica de santos. Uma fábrica de santos. Pois bem, ao ver aquela maravilha, Pedro agora já não mais chama Jesus de mestre. Ele dá um salto mais alto e chama Jesus de Senhor. Ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro já vai reconhecendo que Jesus é Deus verdadeiro. Tem uma coisa que é interessante aqui, porque a lei, né, da sinagoga, a lei hebraica, é clara. Não se pode sequer tocar no peixe que não tem escamas. Não é possível. Não pode. Portanto, o pescador, por regra, é alguém impuro. Porque primeiro ele retira os peixes com a rede. Mas na rede vem todo tipo de peixe. Os que têm escama e os que não têm escamas. Então Pedro sabe que é impuro. Ele diz então a Jesus, afasta-se de mim, Senhor, não me toques, senão tu também vais se contaminar. Mas Jesus diz uma palavra libertadora a Pedro. Não tenhas medo, Pedro. Não tenhas medo. Interessante porque não é só ele, não é só Pedro que fica espantado. Também ficam os sócios da empresa de Pedro. Os seus sócios da empresa de pesca. Tiago e João, que eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Imaginem, por favor, a cena. Aqueles rapazes espantados, olhando aquilo com os olhos arregalados. Jesus olha Simão, olha aqueles rapazes e diz, não tenhas medo. E aí o Evangelho disse que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que coisa, né, minha gente? Que coisa. Aqueles homens tinham a vida deles, tinham o trabalho deles, tinham uma empresa deles, tinham os planos deles, os sonhos deles, as famílias deles. No entanto, passou Jesus pela vida deles e tudo aquilo que era tão importante, era tão caro para eles, tornou-se secundário.
Absolutamente secundário. É aquilo que diz São João da Cruz: deixar tudo pelo tudo. Eles deixaram de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de alma. Na tradução grega, na verdade, Jesus diz aos discípulos: vocês irão pescar para a vida. Atenção, para a vida. Na pesca dos discípulos, na pesca anterior ao chamamento de Jesus, eles pescam, a gente poderia até dizer, para a morte, porque quando eles tiram o peixe da água, né, o peixe morre. Jesus chama eles a uma outra pesca. Os chama a uma pescaria mais profunda. É a pesca para que aqueles homens deem a vida a outras pessoas, para que outras pessoas encontrem a vida. Essa é a grande missão do cristianismo, de todo batizado: conferir a vida àqueles que estão na morte. Não na morte física necessariamente. Aliás, muitas vezes quem está doente para morrer está muito bem espiritualmente. Eu não falo dessa morte. Eu falo daqueles que são mortos-vivos, que por tantas circunstâncias morreram e, sobretudo, porque vivem na morte, na escuridão de não conhecer a Jesus Cristo. Essa é a pior, a mais repugnante de todas as mortes. É a essa que mais nós devemos temer. Que, acima de tudo, meus irmãos, o Senhor nos livre dessa morte e nos dê a sua vida, a vida do eterno, a vida divina, a vida que é Ele próprio. Amém. Meus queridos irmãos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Nós estamos caminhando, já estamos no 5º domingo do tempo comum e vamos fazendo um caminho bonito que a igreja nos prepara, de conhecendo mais o Senhor. Conhecer e conhecer mais o Senhor, entrar no seu conhecimento. Cada vez que ouvimos o Evangelho, ainda que já tenhamos ouvido aquele trecho do Evangelho, mas cada vez que o ouvimos, nos aberta uma brecha do conhecimento do Senhor. Que possamos crescer nesse conhecimento. A você um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.